tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso segundo episódio do nosso videocast Punho Cerrado. E hoje a gente está com a Mercedes Bustamante, que é essa pesquisadora referência quando a gente fala em cerrado. Primeiro, sou muito grato por estar aqui, Mercedes. É uma honra de estar aqui conversando, é um prazer. Já te digo que 1 hora de conversa vai ser pouco, então quem sabe mais à frente a gente faça uma outra conversa. E para quem não conhece a Mercedes, ela é formada em biologia, ela é mestre em fisiologia vegetal, doutora em geobotânica, autora do IPCC, dos relatórios do IPCC, que é o painel intergovernamental de mudanças climáticas. Também foi diretora da CAPES. E mais importante que tudo isso é essa pessoa que consegue congregar um conjunto muito grande de conhecimento sobre o cerrado, o que é tão valioso para a gente, e eu tenho certeza que esse debate, essa conversa vai ser muito boa. Obrigado, Mercedes. Obrigada, Yuri. Obrigada pelo convite. Um prazer conversar aqui com vocês. Legal. Mercedes, primeira coisa que eu queria conhecer de você, que eu ainda não sei de verdade, é por que você escolheu o cerrado, né? Porque a sua trajetória acadêmica, profissional, se voltou para o cerrado e para as mudanças climáticas. Por que isso? Isso tem muito a ver com a minha vinda para a UNB, né? Eu vim para a UNB como visitante em 1993, como professora visitante, né? E cheguei sem muita bagagem do cerrado, na verdade, né? E quando eu comecei a ver as áreas, você falou, eu tenho uma formação em fisiologia vegetal, e o que é fascinante no cerrado, né, além da gente ver a diversidade específica, é a diversidade de estratégias, né? Então, essa relação entre forma, função, adaptação às questões ambientais, os diferentes fatores estressantes que o ambiente pode oferecer, sempre foi uma questão que me fascinou. Então, no cerrado você tem um pouco de tudo isso, né? Você tem convivendo em áreas relativamente pequenas, uma enorme diversidade de estratégias funcionais. E eu acho que isso é algo que precisa ser explorado e melhor conhecido. Eu acho que puxou daí um pouquinho, né? E da fisiologia, da ecofisiologia, eu fui caindo para os ecossistemas, né? Que é olhar exatamente o funcionamento, mas em escalas espaciais e temporais mais amplas. Né? Legal. Então, até por isso que a gente está no laboratório de ecossistemas. Hoje de ecossistemas, exatamente. Legal. Muito bom. Mercedes, e aí eu queria entender de você qual que é a importância do cerrado, do ponto de vista biológico, do ponto de vista climático, hidrológico. O cerrado ele tem uma importância global, regional e nacional, né? Regional me refiro aí à América do Sul, né? Globalmente nós estamos falando aí de estoques de carbono significativos, né? De um sistema que é detentor de uma enorme diversidade biológica, com muitas espécies endêmicas, significa que está aqui no Cerrado, está representado somente aqui no Cerrado. E ele tem uma importância regional também no controle desses fluxos de água, matéria e energia. Né? E nacionalmente porque ele conecta, né, os biomas brasileiros, né, além da sua importância por essas características que a gente já falou, ele tem interfaces com os outros biomas brasileiros. Né? E ele tem essa importância hidrológica, né, reconhecida de ser uma fonte de água para importantes bacias hidrográficas brasileiras. Né? Então, de certa forma, todos os outros sistemas brasileiros dependem também do bioma cerrado. Essa distribuição central do bioma, ela tem exatamente esse elemento de conectividade. Eu diria que essa talvez seja a característica mais forte do cerrado. Uhum. Eu sempre quando tem um debate de mudanças climáticas, a importância da Amazônia enquanto estoque de carbono é sempre ressaltada, né? E me parece que tem tido um acréscimo relevante no conhecimento sobre a capacidade de estocar carbono do cerrado, tanto na vegetação quanto no solo. E a gente chegou a que números, essas proporções? O cerrado passou a ser mais relevante, assim? A gente passou a conhecer melhor a relevância do cerrado? É interessante isso porque a gente resgata um pouquinho os trabalhos iniciais sobre exatamente a ecofisiologia do cerrado, já apontavam esse investimento muito grande em sistemas subterrâneos, né, de armazenamento, de raízes profundas. Então, era essa a ideia que às vezes o que a gente estava perdendo o cerrado era que a gente não estava conseguindo ver, porque estava abaixo do solo. Né? Esses sistemas radiculares muito profundos, né, com sistemas de armazenamento bastante eficientes, que permitem exatamente tolerar no período seco, né,
passagem do fogo, também determina que ao longo do tempo você vai incorporando carbono orgânico, vai gerar matéria orgânica do solo. Então você tem esses solos antigos, muito profundos, que acabam sendo um grande reservatório de matéria orgânica. É muito interessante que quando você olha áreas de pastagem que já foram convertidas há muito tempo, mas você cava poços mais profundos e você vai olhar a origem do carbono, lá no fundo a origem do carbono ainda é a origem do cerrado. Né? A gente fala carbono C3, a gente consegue separar. Então você percebe como fica um estoque residual de longo prazo ali. Então todas essas transformações que a gente observa hoje no cerrado, elas têm implicações nesse armazenamento, tanto da parte aérea, mas sobretudo do sistema radicular. E o que é importante não é só o desmatamento, mas é o uso que a gente faz após o desmatamento, que é o que determina a perda desse carbono orgânico do solo. Então, eu diria hoje que a gente conhece mais, a gente avançou mais na quantificação desses estoques, no entendimento do funcionamento, mas esse conhecimento sobre a importância, a relevância, ele não veio acompanhado das medidas protetivas necessárias. Então, quando você olha hoje os estoques de carbono que nós temos no Cerrado, e as taxas de desmatamento, ele já passa a ser um componente importante das emissões brasileiras de gases de efeito estufa. Tá, e aí você me leva ao seguinte ponto. É possível o Brasil, enquanto nação, cumprir com os seus compromissos frente às mudanças climáticas, que envolve redução de emissão, em especial pelo desmatamento, né, que é a principal origem das emissões brasileiras, com o desmatamento que a gente vem vendo no Cerrado? Eu acho que não vai ser possível, né? Porque exatamente no Cerrado você alia dois setores que são importantes para o nosso perfil de emissões, né? O setor do uso da terra, que é o desmatamento, a conversão da vegetação nativa, e o segundo grande emissor, que é a agricultura. Então, aqui no Cerrado você vai trazer essas duas questões, né? A agricultura em larga escala, a pecuária também extensiva, e são os dois setores que vão emitir após a conversão do uso do solo. Então, aqui você tem o que eu falo que é um nó mais difícil de desatar. Você tem que resolver o problema do desmatamento e nas áreas já abertas você tem que mudar o seu sistema de produção para reduzir as emissões. Então, aqui, ao mesmo tempo que você tem essa complexidade, é a capacidade de oferecer soluções que nenhum outro país tem. O Brasil sempre se posiciona como aquele país em que colocou a agricultura tropical como possível, mas esse modelo, ele realmente precisa de uma reforma urgente. Então, hoje, talvez a gente tenha que mudar esse paradigma. Né? Então, é o país onde você pode colocar uma agricultura tropical com sustentabilidade. E aí, onde é que você vai buscar isso? Eu acho que o Cerrado seria o grande local para esse processo de inovação. Tá, quando você gostei dessa expressão, né, que é um nó mais difícil de desatar. E assim, de fato né, porque quando a gente vai ver os esforços mais recentes de combate ao desmatamento no Brasil como um todo, e quando a gente fala de desmatamento no Brasil, a gente está falando centralmente de Amazônia e Cerrado, que concentram entre 80% e 90% do desmatamento no país. E você vê que esses esforços foram relativamente bem sucedidos na Amazônia, né, recentemente. Né? A gente teve uma redução significativa. E no Cerrado não. A gente teve um aumento significativo do desmatamento. Então, me parece que a gente está tendo aqui no Cerrado uma concentração de elementos políticos, científicos, legislativos, ambientais que se sobrepõem e que a gente não está conseguindo trabalhar adequadamente com eles. A isso me remete à legislação brasileira, né, que ela, dentro do que a gente chama de Código Florestal, ela protege 20%, protege assim, né, uso sustentável, sem corte raso, em 20% das propriedades rurais, numa porção de 20% dentro de cada propriedade rural, enquanto que na Amazônia é 80% e nas áreas de transição 35%. Então, assim, lá você já tem essa super proteção, essa proteção adequada, prevalente na Amazônia e no Cerrado, não. Você acha que a ciência está demonstrando que essa legislação não está a contento? A ciência já dava essa indicação na própria discussão da reformulação do Código Florestal lá em 2012. A gente já tinha elementos para dizer que a preservação de somente 20% de cobertura nativa dentro das propriedades rurais não era o suficiente para manter a conectividade necessária, por exemplo, para a biodiversidade.
Hoje a gente tem dados que isso deveria ser entre 30% a 35% pelo menos. E isso a gente falando só de um componente que é a biodiversidade, né? Isso sem contar os outros componentes, como a gente já falou, regulação climática, a questão hídrica, né? O controle de pragas, né? E todas essas outras questões que estão associadas também a mudanças do uso da terra. E eu acho que não é só a legislação, mas você tem todo um contexto histórico, cultural e político, como você pontuou. Mesmo quando a gente fala de proteção de 80% na Amazônia, se a gente for olhar os dados, muitas nem 80% realmente ficam, né? Geralmente avançam além porque você tem pequenas concessões que ainda acontecem no quadro mesmo do Código Florestal. Mas eu acho que a Amazônia tem um componente que o desmatamento lá ele é mais, se eu posso dizer, indesculpável do que é no Cerrado. Não sei se essa palavra seria correta. Ou seja, as pessoas racionalmente, emocionalmente, dizem, não, lá não podemos desmatar. Então, você tem um embate mais claro, né, com mais posicionamento contra o desmatamento do que você tem no Cerrado. Apesar disso, a gente tem o avanço do crime organizado, que a gente viu na Amazônia, que foi um evento dos últimos, já estava lá, mas que realmente ganhou muito espaço e você mudou um pouco o que era a cara do desmatamento na Amazônia. Mas ainda assim, ele é de mais fácil controle, porque você tem um peso maior, no sentido de que realmente ali não é possível o desmatamento, que a gente não encontra no Cerrado. Então, mesmo que você tivesse uma lei um pouco mais rigorosa, e a lei pode ser mais rigorosa, porque você fala, o Código Florestal tem aquela palavrinha-chave, que é o até. Né? Você permitiu até 80%, todo desmatamento deveria ser autorizado. E o até é o que? É o poder discricionário que o setor público pode ter, dizer, não, olha, sua bacia já foi convertida além da conta, você precisa preservá-la. Você está num trecho em que você precisa manter conectividade com esse fragmento. Isso aqui, se a próxima área, unidade de conservação, etc., e você fazer um desenho local e regionalmente muito mais inteligente da conservação dentro das propriedades rurais. Só que você não tem hoje nem o ambiente político, nem a força, efetivamente, de fazer a implementação do que o código coloca. Se ele fosse bem implementado, racionalmente colocado, com a informação que a gente tem hoje, o Código Florestal já nos auxiliaria na conservação do Cerrado. Então, eu digo que a gente tem, pode até mudar, eu acho que não deveria mexer nele mais hoje, porque o ambiente político é tão desfavorável que uma coisa pode ser a pior. Mas a gente não tem ainda, nem no imaginário nacional e internacional, a importância da conservação do Cerrado. Ele começa a aparecer, mas ele não tem a força que o desmatamento na Amazônia tem. E você tem a questão do poder político dos estados hoje, que tem predominância de cobertura vegetal do Cerrado. Então, quando você olha o espectro político, e aí eu não estou falando do espectro político nem à direita nem à esquerda, porque nós temos estados com cobertura de Cerrado que foram governados por pessoas dentro do espectro mais voltado à esquerda que não conseguiram segurar o desmatamento, não quiseram segurar o desmatamento. Então, eu estou falando de um poder político associado efetivamente à questão da posse da terra. E aí eu acho que é onde a gente tem um ponto importante, né? É essa questão de um determinado setor econômico que também congrega muito poder político em nível estadual e em nível federal. Eu acho que é hoje o que a gente precisa colocar. Se nós tivéssemos outras forças econômicas que puxassem a economia desses estados em uma outra direção, aí talvez a gente tivesse uma saída interessante. Mercedes, acho que agora a gente aprofundou a conversa, né? Porque a gente foi para um nível onde a ecologia passa a ser um elemento, né? E a gente tem muita política, a gente tem muita economia no meio dessa conversa, né? Eu fico com a sensação de que o Brasil não trocou de modelo de desenvolvimento e ocupação desde que ele foi invadido pelos portugueses, porque a gente foi trocando de matéria-prima, né, para exportação, então eram meio que commodities de baixo valor agregado, commodities agropecuárias, né, era pau-brasil, café, ouro, tantos outros, até chegar em minério de ferro, bauxita, gado, soja, com valor agregado pequeno, né? Baixa tecnologia investida nisso. E você me parece que está
foi trocando a commodity que a elite utiliza para se manter como elite econômica e política. Tanto é que a bancada ruralista ela é a mais forte, a maior. E de fato, né, como é que a gente faz para criar no imaginário da sociedade a importância de manter o cerrado de pé com isso estabelecido? Mas a gente conseguiu com a Amazônia, né? E eu fico realmente matutando todo dia o que a gente faz para o cidadão comum, para a Dona Maria, o seu João, olhar para o cerrado e falar, nossa, realmente não pode desmatar isso aqui, tanto quanto não pode desmatar a Amazônia. Porque eu não acredito que exista bioma de segunda categoria, né? Você tem algum vislumbre nessa direção? Eu vejo essa diferença, mas eu evito até de fazer um pouco essa dicotomia Cerrado-Amazônia, porque eu falo, né, sustentabilidade ela tem que ser aplicada a todos os biomas, e como a gente já falou, né, a gente estando aqui no coração do Cerrado, a conectividade é importante, né, a manutenção da Amazônia é importante para o Cerrado, como é da Caatinga, como é da Mata Atlântica, né, eu vejo, no caso do Cerrado, todo esse contexto histórico, né, porque uma das primeiras incursões, né, de ocupação do Cerrado, né, pelos europeus, e esse processo de invasão, foram muitos recursos minerais do Cerrado. Então já era uma coisa que em cima já não tinha valor. Né? Se você olhar a Mata Atlântica, o valor da Mata Atlântica inicialmente estava na madeira, efetivamente. Né? Então você via naquilo ali um capital. No Cerrado, nem o que estava em cima servia, era o que estava embaixo. Né? E depois, com a segunda grande onda de ocupação, quando vem a pecuária extensiva, que é novamente você substitui aquilo que estava em cima e você utiliza a área. Então, muito da ocupação do Cerrado hoje é simplesmente ocupação por área, sem nenhum investimento naquilo que efetivamente o bioma pode trazer. Eu acho que você tem um trabalho de comunicação importante para fazer com a população de uma forma geral, e a gente tem uma oportunidade ímpar esse ano, porque são as eleições municipais. Eu acho que esse é um aspecto, se você quer mudar, você tem, né, na ponta do seu dedo a opção que é efetivamente o voto. O problema é como é que você faz a separação de candidatos que venham com uma pauta ambiental consistente. Isso a gente ainda não tem. Então, mesmo que o eleitor diga eu tenho o poder do voto, mas eu não tenho candidato para votar que venha com uma pauta consistente. Então, eu acho que há também, não só a questão da comunicação ampla, mas da formação de lideranças. E aí, quando você olha, você citou, por exemplo, a bancada do agronegócio, etc. Se você olhar o modelo de ocupação do Congresso das pautas pela bancada do agronegócio, assim, e ali, novamente, eu digo que também ali não é um bloco único, a gente tem várias feições ali. Mas uma das questões que passou ali foi na formação de lideranças. Foi de colocar subsídios, gerar documentos, trazer pessoas que possam se colocar. E você sempre reconheceu claramente quem eram as pessoas que falavam por esse setor. E eu acho que nesse ponto a gente precisa começar a fazer um investimento mais, porque hoje a gente não tem tempo para você esperar uma conscientização de massa para fazer a transformação necessária. Isso eu acho que hoje talvez seja a maior angústia, né? Que é a urgência. Então, você precisa efetivamente de entender quais são as lideranças que vão ser capazes de conduzir esse processo de transformação. Isso, quem trabalha com propaganda e marketing sabe muito bem como é que você vai virando essa opinião pública, né? E aí você precisa efetivamente começar a vocalizar para algumas pessoas que tenham esse reconhecimento e que façam essa transformação necessária num curto espaço de tempo. Então, quando você vê campanhas de comunicação muito bem orquestradas, né? Vou citar o exemplo aqui do Agropop. A gente viu recentemente uma reportagem sobre o Cerrado, um grande veículo de comunicação de rede nacional, no horário nobre, discutindo o Cerrado e o avanço da... Eu não ouvi nenhum sinal dentro dessa reportagem. Então, assim, ainda que você olhe, o modelo é esse, quem é que vai trazer o equilíbrio para dizer, mas tem esse outro lado que precisa ser considerado. E isso não está aparecendo. Então, eu acho que a gente precisa efetivamente ser um pouco mais... E aí você olha pelo lado da Amazônia, você tem lideranças, né? Você tem o Leonardo DiCaprio, que vai falar pela Amazônia. Né? Buscar quem vai ser o Leonardo DiCaprio do Cerrado, né? Qual é a outra liderança que vai falar sobre isso, porque efetivamente você precisa conduzir o processo
com muito mais rapidez, com muito mais urgência do que se a gente esperar uma manifestação de base. E construir lideranças que sejam capazes de fazer isso. Eu não falo nem lideranças dentro da políticas, por exemplo, né? Por que os cientistas não se candidatam? Não acho que os cientistas necessariamente precisam se candidatar. Mas se candidatar, tiverem chance, ótimo, né? Mas quem é que a gente busca dentro já da classe política hoje que é capaz de absorver e levar esse discurso com o mínimo de competência? Então a gente tem mais um desafio agora, que é o de formação de lideranças. Estou totalmente de acordo. Realmente tem um vácuo narrativo, né? Assim, o esforço que a gente faz junto dos nossos parceiros, apesar de ser um esforço muito grande frente ao espaço que o outro lado tem, realmente não é comparável, né? A gente precisa dar uma correção nisso. Mas eu fico também me perguntando que, assim, tanto as mudanças climáticas quanto o próprio desmatamento impactam o agronegócio. Então é aquela cobra comendo o próprio rabo, né? Você vê isso? Você acha que isso está ficando claro? Você concorda com isso? Em que medida? Aí a gente tem que falar na ecologia de ecossistemas, né? Quando você olha esse sistema hoje como ele é no Cerrado, ele só vai gerar lucro se ele ocupar grandes áreas, que é a única forma dele compensar as limitações que você tem de produtividade, mesmo com toda a tecnologia, as variedades, mas ainda tem uma restrição hídrica, você não vai poder irrigar tudo. Você tem uma restrição nutricional, então você tem um custo também. Como é que você ganha com isso? Abrindo área. Mesmo que sua produtividade por unidade de área seja menor, o que você vai fazer? Expandir. Então, enquanto você não tiver uma mudança desse modelo, se é isso que a gente fala, quando a gente fala, você quer ser o celeiro do mundo, o celeiro do mundo está associado a produzir grãos, que a gente exporta, né, com o mínimo de processamento, para uma cadeia de produção de proteína animal, que hoje também tem enormes problemas de sustentabilidade, associado a problemas de saúde, poluição ambiental e de mudanças climáticas, além de toda a questão de hoje de saúde planetária, quando a gente pensa nas doenças zoonóticas. Então, todo esse setor está conectado a uma outra cadeia que também vem sofrendo muita pressão, globalmente falando, para mudar o seu modelo de produção. Então, assim, não estou advogando por porque eu também acho que tem enormes questões, né? Carne produzida à base de plantas, porque também é produto ultraprocessado, carne produzida em laboratório, que também pode ser um modelo excludente de várias comunidades mais vulneráveis. Mas quando você olha o setor para o qual nós estamos hoje vendendo, sobretudo grãos, é um setor que também está sendo muito questionado lá fora. Então você tem que pensar, bom, eu sou parte de uma cadeia. Se a minha ponta lá na cadeia vai começar a mudar, isso rebate aqui para cá. Então eu acho que para esse futuro hoje a gente não está se preparando. Mas esse é um setor que você fala, a gente fala isso, avança no Mato-Pipa, você está entrando na zona de vulnerabilidade climática do Cerrado. Né? Recentemente estava um dado que as plantações do estado do Tocantins produziram menos do que era esperado. E aí como é que você compensa isso? Então, é um setor que, dentro da sua sustentabilidade, ele tem eu resolvo isso para frente, ocupando novas áreas. Aí o que a mudança climática está fazendo? Peraí, você já não vai ter mais aonde expandir, porque a área está lá, mas as condições já não vão estar dadas. Então, os modelos, o que eles colocam hoje? Milho, soja, as condições ideais vão estar onde? Mais para o sudeste do Cerrado. O sul, que já está ocupado. Já está ocupado. Aí você vai fazer o quê? Em Andares? Não tem condições. Então você vai continuar tendo uma agricultura de baixa produtividade, com uma produtividade menor, que vai ter que ser compensada com formas que talvez sejam de exploração ainda mais predatória dos ecossistemas. Né? Então, tem um ponto de irracionalidade no sistema que ainda assim é compensado por ganhos econômicos quando você faz essa expansão em termos de área. Então, eu, ao longo desses 30 anos trabalhando com o Cerrado, para tentar resumir, eu sempre ouvi, olha, a hora que a gente intensificar, não vai precisar mais expandir. Hoje eu já digo que é o contrário. Impede a expansão para obrigar um outro modelo. Por
porque a gente tem 30 anos dizendo que não precisa mais desmatar, que é possível produzir sem desmatar, e isso não se transformou numa realidade. Então, acho que você tem que inverter a equação. Então, não tem que esperar a tecnologia chegar, porque ela está dada. Então, eu tenho que dizer, daqui você não passa. Então, você resolve com o que você já ocupou aqui, sendo que uma parte que você já ocupou você ainda vai ter que restaurar. Mas aí você precisa, novamente, de ter realmente uma determinação política e um convencimento claro das nossas lideranças que você está fazendo isso como uma forma de preservação da capacidade do próprio setor da agricultura no Brasil, da agricultura e da pecuária. Mercedes, você trouxe mais uma vez, a gente desceu mais uma camada e acho que isso é um valor dessa conversa, né? Porque as coisas vão deixando de ser simples. Você fala, não, isso tem raízes que se conectam com outros elementos. E você falou assim, do ganho financeiro, né? E aí é bom lembrar o tanto que é subsidiada a cadeia produtiva do agronegócio para exportação, né? Então, assim, a gente tem a Lei Candir, que desonera de ICMS ecológico essa produção de soja e todos os produtos não manufaturados do agronegócio, ou seja, deixa de recolher bilhões de reais. Eu me lembro quando a gente olhou esse estudo, na época que estava discutindo a reforma da Previdência. E a reforma da Previdência tinha um rombo de 170 bilhões, que era exatamente o valor que tinha de isenção desse setor. Ou seja, você já tem aí um imposto que não está sendo pago, a sociedade brasileira não está recebendo esse... Abrindo mão disso de um setor que concentra a renda. Aí você também vai ver a quantidade de recursos que é colocado no Plano Safra para este setor, né? O Plano Safra ele abrange todo tipo, né, de agricultor e pecuarista. E você vai ver que eles também recebem um recurso bem relevante e que tem muito perdão de dívida, né? Rolagem de dívida. Refinanciamento, exatamente. Aí depois você vai ver o tanto de investimento que você tem em ferrovias para grãos ou rodovias para grãos. E aqui eu não estou advogando de ter rodovia ruim. Não, de maneira alguma. Estou só falando assim que é um setor que está ali recebendo um benefício, um esforço de toda a sociedade. Está todo mundo pagando imposto para que esse setor cresça, não é nem que ele se mantenha, que ele cresça dentro de uma irracionalidade, que é o que você trouxe, e onde os benefícios não são compartilhados. Então, assim, eu entendo que isso aqui tudo é sobre rever. Não gera segurança alimentar, que é propaganda. Exatamente, não gera segurança alimentar. Eu acho que esse é um ponto que vale a pena a gente olhar. Alimento é uma coisa, commodity é outra. E os nossos esforços enquanto nação. Então você entende que esse é um debate sobre modelo de desenvolvimento, ocupação, produção, é isso? Eu acho que ele é bem mais amplo, né? Ele está efetivamente, ele está nas raízes, né? Do processo de ocupação do Brasil, ele está dentro do processo de formação das nossas elites econômicas e políticas, né? Mas hoje ele vai ser confrontado exatamente por essa realidade que já está batendo na porta, né? Então, quando você vê toda a discussão hoje, né, dos países europeus, por exemplo, sobre as bases de uma bioeconomia, é muito em cima de biomassa, por exemplo, né? O Brasil tem uma vantagem competitiva porque pode discutir bioeconomia com base em biodiversidade. E isso te abre um leque de setores que, se influenciados, poderiam gerar realmente muito mais benefícios distribuídos, né, para a sociedade, com apoio, né, de novas cadeias, né, com novos processos entrando, com substituição de produtos pouco sustentáveis. Então, eu acho que é preciso você olhar, e eu sempre falo, por que a China, né, a soja tem sua origem, seu centro de origem na China, né? Por que a China exporta soja para o Brasil? A gente está mandando só água, nutrientes para lá, né? Porque você tem um país onde você tem uma porção substancial de seria que é desértica, né? Então, assim, é isso que a gente quer efetivamente, né, levar de forma virtual, né, distribuir de forma virtual aqueles recursos que vão ser necessários aqui, né? Então, eu acho que a gente não pode ser ingênuo, achar que isso vai ser uma mudança rápida, mas é o que você falou. Outros setores importantes do Brasil
se estabeleceram a partir do momento que os incentivos corretos foram colocados. Incentivo de pesquisa, incentivo de aproximar indústria, né, de conhecimento. E essa construção da sociedade com base no conhecimento é que precisa estar mais bem colocada com planejamento de futuro. Né? Mercedes, então assim, me parece que a gente tem aqui uma coisa urgente e uma coisa emergente. Então assim, a gente precisa rapidamente brecar o desmatamento. Isso tem que ser contundente, é urgente, não tem como adiar, não há, o tempo já deveria ter começado, isso deveria ter sido realizado há um tempo atrás. E enquanto a gente faz isso, tem uma coisa de médio e longo prazo, que é criar essas infraestruturas de bioeconomia, dar valor para o cerrado de pé. E isso me remete a um seguinte ponto. Recentemente, a gente teve a retomada do PP Cerrado, que é o Plano de Combate ao Desmatamento e Queimadas do Cerrado, que tinha sido abandonado no governo anterior. E eu queria saber de você como que você avalia esse documento, se ele é suficiente, se ele apresenta os caminhos para isso. Eu acho que ter a retomada do plano, ter um documento que coloca isso, já é um avanço em relação ao que nós tínhamos, né? Você falou, era uma política que foi abandonada e ver isso sendo retomado é muito positivo. Por outro lado, a gente ainda precisa de aguardar por elementos mais concretos, um pouco mais robustos, de como essa política efetivamente vai ser colocada de pé. Quando a gente tem um processo de degradação tão rápido, acentuado como a gente tem no Cerrado, o desmatamento continua subindo, já perdeu 50%, é o que a gente fala, as ações estruturantes elas são importantes. Mas não adianta eu demorar 5 anos para estruturar, e 5 anos eu não tenho mais sobre o que utilizar aquela estrutura que eu criei. Então, é por isso que proteger muito rapidamente é importante. E ali, realmente, você precisava de ter uma ação de visibilidade, dizer, não, aqui a gente vai colocar o pé com a mesma forma, com a mesma firmeza que a gente colocou para defender outros biomas. Né? Então, isso realmente é uma ação urgente. Eu ainda não vi um pouco essa contundência no caso do Cerrado, né, de como estabelecer. Entendo que seja um caso muito mais complexo, né, distribuído em estados que talvez não tenham tanto essa identidade, uma coisa que isso, sem querer não fazer a comparação com a Amazônia, mas os estados amazônicos têm uma identidade amazônica, né, isso também eu acho que tem uma questão importante. É fácil de você juntar os governadores, por exemplo, né, em torno do bioma. O que é diferente do Cerrado, porque está distribuído nas regiões geopolíticas diferentes. Tem um pedacinho que está na região norte, né, um pedacinho que pega, né, sudeste, centro-oeste, e você não tem essa identidade serradense, até porque a distribuição do Cerrado nos diferentes estados também é variada. Mas você vê que mesmo estados que talvez tenham uma distribuição menor da Amazônia se colocam do lado, né, da Amazônia quando é necessário fazer essa coligação de forças subnacionais. No Cerrado eu vejo isso com mais dificuldade. Você não tem essa identidade que conecta essas forças subnacionais. E aí é por isso que é onde a força, eu digo, federal, né, vamos dizer assim, do governo, tem um papel de articulação importante. Uhum. Agora, novamente, infelizmente o quadro de polarização também política, né, que a gente tem no Brasil hoje dificulta muito esse diálogo. Agora, o plano precisa ter alguns fatores que indicam. Botamos o bloco na rua. Sabe? Você tem que escolher algumas 2, 3 ações que você diga aqui a gente agora entrou para... Isso eu acho que ainda não aconteceu. Uhum. Mercedes, e aí você falou assim da necessidade de um diálogo, que é mais difícil por conta da polarização política. Antes você falou sobre racionalidade, né? Eu acho que isso é uma coisa da qual a gente não pode abrir mão quando a gente fala de política pública, né? Porque, assim, a gente tem mais de 30 milhões de hectares de pastagens ou degradadas ou subutilizadas, que, como você bem disse, podem ser tanto restauradas, porque tem um passivo ambiental muito grande. Por exemplo, na Bacia do Paraná é gigantesco, são milhões de hectares. E, do outro lado, você pode usar essa área para produzir melhor, mais adequadamente, né? Com as cabeças de gado
adequadas, né, uma proporção adequada, enquanto a gente tem essas pastagens degradadas. Mas esse é um argumento que a gente está falando, já vai muito tempo. E eu vejo que o agro até repete ele. Né? Já teve ministros e ministras da agricultura falando não precisamos mais desmatar nenhum palmo. E essa cantilena é só uma cantilena, né? Mas eu fico assim pensando, será que não está faltando uma política pública em torno desse fato, dessa racionalidade? Porque olha só, o proprietário rural, ele pode eventualmente receber uma autorização para desmatar uma proporção de até 80%. De até 80% da sua propriedade rural. Só que isso é feito com um custo muito baixo, né? E eu fico me perguntando, se tivesse uma taxa, onde fala assim, olha, eventualmente a Secretaria de Meio Ambiente pode dar autorização, mas mesmo eu te dando, você vai pagar uma taxa, e essa taxa é proporcional a, digamos, 1 ano do que renderia essa área produzindo a produção típica da região, digamos, pecuária ou soja. Para quê? Para que o proprietário fale assim, será que eu vou botar esses milhares de reais aqui, sendo que eu tenho uma pastagem ali do lado que não está produzindo adequadamente? Será que não é um custo menor eu ir para lá e produzir mais adequadamente? Ou seja, seria uma taxa para regular o mercado, porque está desregrado, né? Não tem racionalidade. Um dos papéis do Estado, que eu entendo, é dar racionalidade para a gestão do bem público, do direito difuso. E esse recurso poderia ir para um fundo, para quem sabe remunerar quem está conservando para além dos seus 20%, para demarcar território tradicional, unidade de conservação e coisa do tipo. Esse tipo de álgebra faz sentido? Tem racionalidade? O que você pensa sobre isso? Eu acho que hoje o grande problema, aqui no laboratório, nós conduzimos um estudo para entender o que era essa questão das pastagens no Cerrado. Né? Então, pegamos o mapa, né, que o pessoal da Federal de Goiás, né, o APIC, fez, o estado das pastagens no Cerrado, vamos considerar, vamos dizer assim, esse marco aqui do Cerrado, que são as pastagens hoje já abertas, é o nosso capital. Vamos pensar assim. Vamos olhar aonde tem mais potencial de ser investido. E aí fizemos esse estudo colocando várias camadas. Né? Onde é que ele tem área de pastagem? E vamos considerar aquelas que estão bem produtivas, estão fora desse capital, elas já estão produzindo. Vamos pegar aquelas que têm de média para baixa produtividade. Então vamos considerar esse pedaço aqui. E vamos olhar aquelas que têm mais aptidão agrícola, aquelas que têm mais sentido, né, mais vocação de serem retomadas para a restauração, por estarem próximo de áreas importantes de biodiversidade, porque estão em ecorregiões do Cerrado, onde você tem menos áreas protegidas e ali você deveria aumentar a cobertura natural, ou são feições únicas dentro daquela paisagem, e fizemos essa distribuição. Ou seja, hoje a gente tem a capacidade, e é onde eu digo assim, que ciência e conhecimento nos dão isso, de entender o território e dizer agora aqui, só que qual que é o problema? Eu não tenho um único proprietário de terras. Se eu tivesse um único, né, seu Zé é dono de todas as pastagens dentro do Cerrado. Seu Zé, vamos gerir o seu negócio da seguinte forma. Essa área aqui está produzindo bastante, eu deixo ela aqui. Essa área aqui está fraca, vamos converter para a agricultura, você não precisa ir assim. Mas não. Então, assim, o que falta efetivamente é quem vai costurar esse diálogo dos diferentes interesses. Hoje até é um pouco mais fácil, porque antigamente você tinha o pecuarista e o agricultor. Hoje você já tem gente que consegue conciliar as duas atividades, agricultura e pecuária, mas eram duas culturas de negócio completamente diferentes. Mas você precisa de alguém que amarre isso numa escala que faça sentido, aí eu coloco, de funcionamento ecológico, que são as bacias hidrográficas. E aí, efetivamente, você tem unidade de gestão, tem comitês de gestão de bacias. Né? Eles deveriam estar olhando sobre esses usos do território e dizer, olha, aqui onde você quer abrir, faz mais sentido você conversar com o seu vizinho e ver se ele não libera essa área de pastagem para você transformar em agricultura e você deixa essa área aqui. Então você vai ter que construir, são processos de parceria. Mas tem que ser processos de parceria numa escala que faça sentido, para que você tenha o efeito aparecendo muito rapidamente. Porque se você faz isso hoje, que é o que me preocupa dos processos de restauração, que a gente chama aquele padrão, né, de sal e pimenta picadinho, jogando ali, você nunca vai ter o impacto que é necessário para você efetivamente movimentar
os sistemas que são necessários, biofísicos que são necessários. Então, eu acho que essa é a discussão que falta. É difícil você colocar isso na cabeça do político, de dizer por que essa é a unidade com a qual você tem que trabalhar, por que isso faz sentido, para ter uma resposta no tempo que é necessário. E ele vai ter que ter um esforço redobrado. Não digo que isso custe pouco financeiramente, custa muito em termos de governança, que é um investimento que o Brasil acha que não precisa fazer. O Brasil sempre acha que vai resolver o problema jogando dinheiro. Por isso que eu acho que talvez uma taxa, assim, não é. A gente tem um problema anterior, que é um problema de governança. De você ter efetivamente interlocutores e lideranças que sejam reconhecidos para conduzir esse processo. E as pessoas entenderem, realmente, eu preciso de conversar com a propriedade do meu lado. E aí a gente fecha aqui nessa bacia alguma questão aqui que é importante. A gente não consegue resolver isso aqui no Distrito Federal. Então, você tem bacias hoje no Distrito Federal, a gente tem acompanhado o que está acontecendo com os campos úmidos, que são áreas importantes de recarga, são as nossas esponjinhas de água, de conservação de água, dentro das unidades de conservação. Unidades de conservação são áreas protegidas. E essas áreas estão sofrendo transformação. Por quê? Pelo entorno, pela ocupação do entorno. Utilização de água, rebaixamento do lençol freático. E elas já estão se transformando em outras coisas. E dentro da unidade de conservação que deveria protegê-las, elas não estão isentas do impacto. Isso numa unidade pequena, uma circunstância que seria muito mais fácil de você controlar o uso da terra. Então, eu acho que nós temos, antes de tudo, que ter um problema de ter uma governança adequada. E essa governança adequada, ela precisa estar ponderada pelo poder político também. Ela tem que ser social, ela tem que ser da comunidade, mas ela também tem que ter empoderamento do poder político. Porque não adianta você ter um órgão ambiental que está lá agora, nós vamos fazer assim, e vem um poder mais alto, se levanta, como já dizia Camões, e diz, não, peraí, mas eu acho que não é assim não. E aí você desautoriza toda a cadeia para baixo. Então, eu acho que hoje no Cerrado de Conhecimento a gente tem capacidade de gerar mapas e entender os processos, hoje a gente tem. Eu acho que o que a gente avançou de conhecimento é substancial, mas a gente não conseguiu avançar em novas formas de governança. Aí eu acho até que a gente andou para trás. Realmente não falta dificuldade, né, Mercedes? Não falta desafio, né? Mas é por isso que a gente está aqui. Exatamente. Mercedes, eu tenho sentido que a ideia do tipping point na Amazônia, que seria esse momento de inflexão, assim, olha, se você perturbar mais esse ecossistema aqui, ele não retorna, sua capacidade de se manter equilibrado e produzir seus serviços ecossistêmicos são perdidos. E aí se fala em torno de 80% na Amazônia, correto? E eu sinto que isso criou uma egrégora em torno de uma narrativa com uma certa consistência para a Amazônia que traz alguns benefícios de entendimento até para se construir políticas públicas. E a gente, já conversando com você e com outros colegas, falou assim, olha, realmente no Cerrado não é o conceito que serve, que tem a serventia. Eu queria que você contasse pra gente por que não é o caso, e se não é o caso, o que vai ser? Porque a gente também precisa de criar essa aglutinação em torno do Cerrado enquanto entendimento científico que traz a racionalidade, que monta a política pública, que dá base para a governança e que cativa o cidadão comum. Então a gente tem uma responsabilidade bem grande aí, né, sobre isso. O caso da Amazônia sempre ele tem uma facilidade até um pouco pela falta de conhecimento assim, que você tem sobre a diversidade dos ecossistemas da Amazônia. Você pensa na Amazônia, você pensa no quê? Naquela floresta, do céu fechado, úmida, etc. Como sistema, embora sejam uma diversidade enorme de diferentes ecossistemas dentro da Amazônia. Então é fácil de você entender quando esse sistema, que é um dossel fechado, ele começa a ruir. Porque você tem na fisionomia, no jeitão, que eu falo, muito claro quando alguma coisa não está bem. Porque morrem as grandes árvores, abrem-se as clareiras, entra o fogo, e você vai vendo aquela vegetação que não retorna. Então ele é muito visual nesse sentido, de você acompanhar que ele está se degradando. No Cerrado, você perceber a degradação é muito mais sutil.
Por quê? Porque você tem um sistema que é esse gradiente de formações abertas até formações fechadas. Parte desse gradiente muitas vezes transiciona, né? Então você vai ter um cerrado ralo, que começa a ficar protegido do fogo e vai adensando, ou você tem um cerrado mais adensado, que passa por um regime de queimado e vai raleando. Então, mesmo dentro das fitofisionomias, você vai tendo uma certa transição. Então, é mais difícil de você identificar o que é esse cerrado degradado. Aí você vai dizer, mas não tem ponto de não retorno? Eu acho que hoje a gente já vê, mas não na escala de bioma. Porque a gente precisaria até aguçar um pouco mais esse entendimento. E eu uso muito o exemplo das áreas protegidas, porque são aquelas que, em teoria, deveriam ter uma certa estabilidade. E quando você começa a olhar, por exemplo, parcelas que a gente tem monitorando durante muito tempo em floresta nacional, por exemplo, Silvânia, estão perdendo carbono. Bom, por que estão perdendo carbono? Porque o fogo está entrando. Então você pode dizer que é um processo semelhante ao da Amazônia. Quando é que acontece com esse tipping point da Amazônia? Ela deixa de ser um dreno e passa a ser uma fonte de carbono. Mas se eu mudar o regime do fogo, será que eu consigo voltar? Eu vou ter que entender se eu não passei desse ponto de não retorno. Eu acho que aí é que a gente tem mais dificuldade, porque o sistema tem essa complexidade. A gente vê áreas, novamente citando os campos úmidos, e que hoje, você vai dizer, já não é mais um campo úmido, é um campo arbustivo. Já perdeu aquela fisionomia predominantemente herbácea, passa a ter uma fisionomia, um campo sujo, meio feião, vamos dizer assim. Então, isso a gente acha que já não volta mais. Você tem veredas que já foram perdidas e que não retornam. Mas, novamente, o que a gente está observando aí? São pequenas áreas, manchas. A gente ainda não tem uma ideia. Você tem áreas aqui que foram abandonadas, que hoje estão aqui na Floresta Nacional de Brasília, que você olha na imagem do satélite, poxa, parece que essa área está regenerando. Aí você vai lá na área, é uma monodominância de uma espécie que entrou lá e você olha pela imagem, parece que o cerrado está voltando. Não, é uma espécie oportunista que entrou lá. Então ele não tem a qualidade ecológica do fragmento anterior que ele tinha. Então eu acho que são essas questões que a gente precisa olhar. Na Amazônia é mais fácil de você associar a cobertura da vegetação com a qualidade e integridade da vegetação. O cerrado isso é mais difícil. E aí eu acho que, você dizer que se tem fitofisionomias que já sofreram uma transformação em algumas localidades em que elas não vão retornar, eu diria que sim, certo? Só que a gente não tem ainda uma ideia de qual é a extensão desse processo, porque ele é muito pulverizado. E é onde o processo de pulverização do cerrado, por que hoje você consegue falar de tipping point Amazônia? Porque você ainda tem uma grande extensão de área contínua. Essa vai ser a dificuldade do cerrado. É no tipping point que você passou um ponto de não retorno, porque você colocou o fragmento numa área que ele simplesmente não tem mais condições de se manter. Uhum. Então, quando você olha o mapa de cobertura e o uso do solo do cerrado, você vê onde é que estão os grandes grupos, já é um padrão de fragmentação muito acentuado. Acho que a gente vai perder o cerrado mais rápido para o desmatamento que vai perder para o tipping point. Sim. Eu acho que é isso que deveria ser o nosso... Puxa vida, nem tipping point a gente vai ter direito de ter. A gente não vai até nem descobrir como é que ele funciona, né? A gente está rindo, mas é triste, né? Realmente. Mercedes, assim, uma das ambições que a gente tem com essa conversa é de furar a bolha. Porque, assim, eu sei que quem tem a sensibilidade ou um conhecimento científico para a importância do cerrado está gostando da nossa conversa, está ganhando novos elementos, ratificando outros, mas a gente se interessa muito em falar para a Dona Maria e para o seu João, né? Estou usando Maria e João aqui como exemplo de pessoas que não são do meio científico, não são do meio que lida com as questões socioambientais, que é um cidadão comum, um porteiro, uma secretária, é alguém que trabalha com outra coisa e que faz compras no supermercado, que cuida dos seus filhos, coisas do tipo, ou um estudante. E aí a gente precisa fazer com que essas pessoas se sintam e percebam
o que o desmatamento no Cerrado impacta na vida deles, do cidadão comum, né? Uma pessoa que não precisa de fazer uma graduação na área ambiental para entender isso. E a gente tem trabalhado em algumas mensagens para chegar nessas pessoas, todas elas baseadas em ciência, em racionalidade. E eu queria saber que tipo de mensagens você entende que chega nessas pessoas e traz eles para essa sensibilização. Eu acho que o primeiro passo importante, que eu acho que a gente já avançou um pouquinho nisso, e se você olhar as pesquisas de opinião, uma parte dos brasileiros se importa com a questão ambiental. Mas a gente precisa trazer essa questão ambiental um pouco mais para perto, né? Então eu acho que o primeiro ponto, ninguém gosta de ter um país que não mantém a sua vegetação, né, o seu patrimônio. Mas a gente precisa entender assim, o que especificamente no caso do Cerrado, fazer essas conexões de como é que isso me afeta. Para quem mora na região, a gente está falando de uma situação talvez do Distrito Federal, né, onde as pessoas têm um contato mais próximo, mas ele ainda continua sendo um grande desconhecido. Eu falo isso porque eu pego as turmas aqui na biologia, os semestres iniciais, né? E muitos veem o Cerrado pela primeira vez numa área de campo quando eles vão comigo de saída de campo, mesmo morando aqui. Então, também, eu acho que isso, de uma forma geral, há uma falta de conexão direta das pessoas com essas áreas. Eu acho que isso é uma coisa que era importante de ser desenvolvida. Mas eu acho que hoje é colocar com mais clareza qual é o nível da nossa dependência. Dependência no suprimento de recursos hídricos que a gente colocou. De temperatura, isso já é hoje perceptível. Você conversa com as pessoas na rua, elas já percebem que o padrão de precipitação mudou. Então, assim, você pode até olhar os dados, talvez a média de precipitação ainda se mantenha, mas é muito claro que num ambiente mais quente, as pessoas percebem isso. Que num ambiente mais quente, você vai ter chuvas muito mais intensas, concentradas num determinado período de tempo. Num ambiente impermeabilizado, essa água não vai infiltrar. Por quê? Porque as pessoas sentem as enchentes. Então, quando as ruas alagam, as pessoas têm que se perguntar por que está alagando aqui. Por que a UNB recentemente vítima também de um alagamento, né? Por que está alagando? Aí você tem que começar a olhar, porque eu impermeabilizei o solo, porque eu retirei cobertura. Então, eu acho que tem que começar a fazer essas conexões um pouco de uma forma muito mais clara, né? Eu não gosto muito dessa discussão de desastres naturais. Né? A gente está falando já de eventos extremos e que são desastres socioambientais, né? Construídos e que a gente precisa trazer essa discussão para cá, que vai colocar de forma cada vez mais acentuada a discriminação que a gente tem na ocupação dos territórios também. Então, por que a área verde hoje, a cobertura de área verde hoje, ela é menor nos locais onde as populações mais vulneráveis estão? Por que você paga mais caro por um apartamento em vista para o parque? O que está próximo de uma área verde. Então, eu acho que começar a trazer essas questões, mas de uma forma geral, a minha percepção é que as pessoas entendem que há uma mudança em curso. Mas elas precisam trazer o aspecto da solução. A gente tem falhado muito, eu tenho essa preocupação, eu não tenho a ingenuidade de dizer, não é grave, é grave. Mas parte da mensagem também tem que ser foco nas soluções. O que a gente pode fazer? Porque a gente vai viver num mundo de mudança, a gente já está vivendo num mundo de mudança. Como é que eu contemporizo parte dessas mudanças e começo a construir soluções mais importantes para frente? Eu falo que a figura, para mim, mais interessante do IPCC é uma que mostra as faixas etárias, se você nasceu em tal ano, qual foi o padrão de temperatura que você experimentou. Tem uma criança que nasceu em 2020, o que vai ser o mundo dela daqui para frente. E aí, quando você pega a idade da classe política hoje, essa classe política viveu, porque a minha geração, né, um pouco mais velha, majoritariamente no clima do século XX, que não existe mais. Então, a gente tem que trazer essa discussão para aqueles que vão viver o clima do final do século XXI. Então, acho que a percepção da mudança existe. O que não está claro para as pessoas é como é que elas podem contribuir com as soluções. Perfeito. Mercedes, uma outra questão importante para a gente é a de não deixar passar alguns elementos que às vezes
a mídia não consegue trazer à tona adequadamente. E um desses pontos são as comunidades tradicionais do Cerrado e o papel que elas têm para a manutenção desse bioma. Eu acho que é uma pauta que, para o cidadão comum, é uma pauta desconhecida e eles não têm dimensão do que está sendo feito por essas comunidades, o que eles vivem. Qual que é a importância das comunidades tradicionais para a manutenção do Cerrado e qual a importância do Cerrado para a manutenção das comunidades tradicionais? Aí reside uma riqueza também, né, um patrimônio material, né, enorme, né, porque são comunidades que se organizaram e evoluíram dentro de uma convivência com esses ciclos naturais do Cerrado na utilização dos seus recursos, né. E muitas das soluções, aí novamente para a gente voltar para a palavra soluções, de convivência com essas condições, elas hoje poderiam ser perfeitamente soluções que a gente está buscando para esse grande processo de transformação. Então envolve aí questões importantes, né, de justiça, que eu acho que é social, de equidade, né, de reparação histórica para muitas dessas comunidades, quando você pensa, por exemplo, no caso das comunidades quilombolas, né, de reconhecimento dos seus territórios é também uma reparação, né, de um processo histórico, né, gravíssimo, desumano. A gente tem todo o aspecto hoje, né, desse potencial que isso tem de enriquecer o tecido social brasileiro. Né? A gente não quer estar longe de ser uma nação homogênea, né, que não fala uma única língua, né, nós falamos várias línguas, isso precisa ser reconhecido também. Temos formas diferentes de ver o mundo. Se você fosse comparar o Brasil a uma empresa, se você for olhar hoje grandes empresas, o que elas procuram? Diversidade dos seus componentes. Por quê? Porque ela fala, para resolver os problemas complexos que a gente tem hoje, eu preciso de pessoas que olhem o problema de formas diferentes e que tragam ferramentas, bagagens e memórias diferentes para acessar esse problema. Então, quando a gente homogeneiza cobertura, que a gente está fazendo com desmatamento, larga escala, e a gente homogeneiza também esse tecido social, a gente está perdendo duplamente. Né? Perdendo aqueles recursos naturais, mas perdendo aqueles grupos sociais que são capazes de entender o potencial desses recursos naturais. E isso também é uma perda irreparável. Né? Quando a gente considera hoje, órgãos das Nações Unidas colocam, né, esse empobrecimento cultural que a gente tem hoje quando são perdidos, né, idiomas, quando são perdidos formas de vida, quando são perdidos histórias, quando são perdidos memórias que são passadas somente por via oral, você não tem documentação escrita, né? E isso está acontecendo no Brasil, assim, diante dos nossos olhos, debaixo do nosso nariz. E, infelizmente, como você falou, acho que ainda muito pouco divulgado. Então, precisa efetivamente o país se reconhecer. A gente viu movimentos, né, de reconhecimento, né, de povos originários, né, de contribuições, né, das diferentes origens do Brasil. Eles avançaram muito, mas a gente percebe ainda como a gente precisa avançar muito mais. A própria ciência, né, precisa fazer isso. Mercedes, a gente está caminhando para encerrar a nossa conversa. Queria saber se tem alguma mensagem que você quer deixar, uma mensagem final para quem está assistindo a gente. E já te agradecer pelo seu tempo, pelo seu conhecimento, sua disponibilidade e atenção. Muito grato. Acho que você me poxa, são muitos desafios, né? E, novamente, acho que não cabe a gente aqui dourar, né, torná-la mais palatável. Eu diria que a situação é grave, é crítica. Mas esse é um desafio que vale a pena ser enfrentado. Porque quando você pondera as consequências, né, da inação, elas são tão mais drásticas, né, que não nos cabe pensar que é melhor não fazer nada. Então, efetivamente, quem gosta de um bom desafio, venha trabalhar no Cerrado, porque aqui é um bom desafio, mas é um desafio que, se a gente conseguir resolver, novamente, eu acho que ele tem um potencial de gerar soluções, de replicar soluções, não que as pessoas peguem o modelo exato daquilo, mas de dizer, olha, vale a pena, com a governança correta, com o modelo correto, desafiando os paradigmas já estabelecidos, né?
trazendo a questão da justiça, você consegue construir um caminho diferente. No mundo hoje tão atribulado como a gente tem, com quantidade de conflitos, né, geopolíticos, em várias partes do mundo, a bandeira que a gente pode levantar é efetivamente essa que a gente tem a capacidade de fazer diferente. Então, e aqui pode ser um bom exemplo, porque aqui se juntam várias forças, se a gente conseguir equacionar isso, Potente. é potente. Legal, Mercedes, você acabou de resumir por que o nosso videocast chama Punho Cerrado. É porque o desafio é grande, é bom e a gente não abre mão dele. A gente é necessário, pega pra fazer. né? Exatamente. Mercedes, mais uma vez, obrigado. Foi ótima a nossa conversa. Espero que você tenha gostado. Foi muito bom estar com você aqui e a gente se vê no próximo videocast Punho Cerrado. Um abraço.